A paz do Senhor, que Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Elmar Queiroz, estou grato a Deus pela oportunidade de estar gravando mais um vídeo para o nosso canal. Também muito agradecido a você que já se inscreveu, que faz parte do nosso canal. Muito obrigado. Muito obrigado a você também que não é inscrito, mas tem visualizado os nossos vídeos, tem curtido, comentado. Nosso muito obrigado. E se você que não é inscrito sentir o desejo, saiba que você é muito bem-vindo para também se inscrever no nosso canal. E vamos à mensagem da Palavra de Deus. O texto que vamos ler hoje está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, e o versículo 25, que nos diz assim a palavra de Deus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Hoje eu quero trazer aqui uma palavra sobre Tomé. Tomé, um dos discípulos de Jesus. Um dia eu cheguei na igreja e perguntei às pessoas que ali estavam presentes, de 0 a 10, que nota você dá ao discípulo chamado Tomé? E naquela pergunta, a avaliação feita com o nome, com o discípulo chamado Tomé, ela foi ruim, foi péssima. A maioria das pessoas deram 0 para ele, alguns deram 5, mas foi uma avaliação muito baixa. Por quê? Porque Tomé é conhecido como discípulo incrédulo. Acontece que naquele dia eu contei a história de Tomé e no final da mensagem eu fiz a pergunta novamente e aí a sua avaliação ela foi bem positiva. Isso é algo normal que às vezes acontece na nossa vida, de fazer uma avaliação sem antes conhecer a história da pessoa, ou é aquela opinião que a gente dá sem antes ter a informação correta. Então hoje eu quero falar sobre Tomé, conhecido como o discípulo incrédulo, e que na maioria das vezes, quando se pergunta alguém para falar sobre Tomé, a avaliação dele não é positiva, por causa da sua incredulidade. Eu até diria que a maioria das pessoas que leem a Bíblia, ou quando você pergunta sobre o discípulo chamado Tomé, ele só lembra desse defeito, o discípulo incrédulo. Ou seja, lembra do seu defeito que era a incredulidade. Isto é verdade. Tomé tinha um defeito grande na sua vida, porque ele era um homem incrédulo. Ele só acreditava naquilo que ele via. E Jesus, ele deixou bem claro, está no versículo 29 do capítulo 20 de João, Jesus diz assim: Bem-aventurado os que não viram e creram. Não era o caso de Tomé, um discípulo incrédulo. Porém, eu quero afirmar que eu tenho uma grande admiração pelo discípulo de Jesus chamado Tomé. E eu até diria que entre os 12, o discípulo que eu tenho mais admiração é justamente Tomé. E o que é que eu admiro em Tomé? É a sua incredulidade? Claro que não. Porque uma pessoa ele também não tem só defeitos. Por mais que alguém tenha um defeito que é tão visível, mas pode observar que existe ali também alguma virtude. E que eu posso ver na vida de Tomé
é uma virtude indispensável para todo ser humano. Tomé era um homem incrédulo, mas porém ele era sincero, autêntico, verdadeiro. E é o que nós vamos ver a partir de agora, falando um pouquinho sobre a história de Tomé. Tomé fazia parte do grupo de discípulos de Jesus e ele foi fazer parte por um convite. Ele também foi convidado por Jesus para fazer parte, para ter esse ministério, se tornar um discípulo de Jesus. Ele foi convidado pelo próprio Jesus. Ele também foi um daqueles que deixou tudo para seguir a Cristo. Porém, ele tinha essa dificuldade de acreditar naquilo que ele não via. Mas Tomé tinha uma virtude muito importante, que ele não gostava também de carregar dúvidas na sua vida, no seu coração. Quando ele não entendia, ele perguntava. Existe um versículo na Bíblia, João 14,6, que é amado, lido, pregado, quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Este versículo só existe na Bíblia por causa de Tomé. Jesus estava pregando, Tomé não estava entendendo nada, ele disse: Jesus, eu não estou entendendo. Então Jesus, para explicar para Tomé, ele começa agora falando: Tomé, olha, disse-lhe Jesus, disse para Tomé: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a partir daí trouxe uma explicação muito interessante para Tomé. Tinha dificuldade para aprender, mas ele perguntava. Tinha dificuldade de acreditar naquilo que ele não via. E foi isso que aconteceu. Após a morte de Jesus e ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e Tomé não estava presente. Como Tomé não estava presente, depois os discípulos relataram a ele. E foi justamente o versículo que nós lemos aqui, o capítulo 20 e o versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, eles contando para Tomé: olha, Tomé, nós vimos o Senhor, ele apareceu, ele ressuscitou, ele está vivo. Mas Tomé disse: eu não acredito. Eu não acredito. E é o que está aqui registrado no versículo. Olha Tomé dizendo: eu não acredito. Se eu não ver o sinal dos cravos na sua mão, se eu não colocar o dedo lá, se eu não colocar a minha mão do seu lado, eu não acredito. Foi a palavra de Tomé. Mas veja bem, 8 dias depois, os discípulos novamente estavam reunidos. E dessa vez Tomé estava presente. Então Jesus aparece agora pela segunda vez aos discípulos. E ao aparecer, que já está aí no versículo 26, depois o 27, que ele diz assim, ele já vai aparecendo e diz: Pai, seja convosco, e se dirige a palavra a Tomé, dizendo: Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, olha aqui, Tomé. E aí termina dizendo: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Agora aí que eu vejo uma grande virtude na vida de Tomé. Porque Tomé apenas respondeu, está no versículo 28 do capítulo 20 do Evangelho de João. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. A maioria das pessoas, ao serem confrontadas, elas negam. Ou por muitas vezes não são sinceras. Até uma criança, você que tem criança em casa sabe disso. Se ela faz uma arte e você pergunta quem fez, geralmente ela coloca a culpa em alguém. É algo que nós carregamos na nossa vida. E muita gente, por falta da sinceridade, faz exatamente isso. Ao ser confrontado, diz: eu
Não, não é bem assim, a história não foi bem assim. Ou seja, nega, desvia a atenção, o pensamento, a palavra, ela tenta se justificar, mas por muitas vezes não aceita. Mas Tomé, quando Jesus disse, tu és um incrédulo, disse, sim, Senhor. Ele aceitou. Quando Jesus disse para ele, tu deixa de ser incrédulo, seja crente. Ele disse, Senhor. Olha, está dizendo aqui, olha, Senhor meu, Deus meu. Ele concordou. Ou seja, ele aceitou que tinha um defeito na sua vida. E ao ser aconselhado por Jesus para deixar a incredulidade e ser crente, Tomé aceitou. E Tomé foi um homem que nós podemos ver através da Bíblia que a partir daí ele foi diferente. E a grande prova da mudança na vida de Tomé é que quando lemos a Bíblia, Atos capítulo 1, no versículo 13 e o versículo 14, depois da ressurreição de Jesus, quando ele ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos pelo Espírito Santo. Então, está aqui no versículo 13 a lista, ou parte da lista, daqueles que perseveravam unidos, juntos, em oração, buscando o batismo com o Espírito Santo. E nessa lista está incluso o nome de Tomé. Ou seja, nós podemos afirmar com toda certeza que Tomé, o homem incrédulo, porém sincero, ele mudou para melhor. Eu quero aqui terminar esta palavra dizendo: nunca é tarde para eliminarmos defeitos e adquirirmos virtudes. Uma das coisas difíceis da vida é justamente isso aí que Tomé fez. Aceitar que tem um defeito, aceitar que precisa mudar, que precisa melhorar. E Tomé, o discípulo incrédulo, mas ele era sincero. Se errou, errei sim. Homem sincero. E ele procurou melhorar a partir daí. E a própria palavra de Deus, quando relata que ele estava ali e recebeu o batismo com o Espírito Santo, prova que ele mudou. Então eu gostaria de convidar você agora para refletir sobre a sua vida. Tem algum defeito na sua vida? Algo que você precisa melhorar? Precisa mudar? Por que não fazer isso? Talvez até hoje você tenha estado com o coração tão duro e tem coisas que você sabe que tem que mudar. Seja com a sua família, seja no seu trabalho, seja alguma coisa na sua vida, mas você está dizendo, não vou mudar. Por mais que você reconheça que isso é um defeito, é algo que precisa ser melhorado. Por que não aprender com Tomé? Ao ser confrontado, aceitar que realmente tem que melhorar, tem que mudar e mudar para melhor. É isso que Deus quer de nós. É uma luta diária em eliminar lixo, defeito e procurar adquirir virtudes. Que isso possa acontecer na sua vida, na minha vida também. Vamos falar com Deus? Tenha coragem de apresentar a sua dificuldade. Tenha coragem de fazer o propósito com Deus. Senhor, a partir de hoje eu vou melhorar, eu vou ser diferente. Eu sei que até hoje eu carreguei esse defeito, esse mal, mas se é algo que eu posso fazer, eu posso eliminar isso, eu vou lutar para ser melhor. Faça isso em nome de Jesus.
maravilhoso e eterno Deus que estás no céu. Te louvamos, Pai, por tua palavra, porque ela revela as virtudes dos homens, mas não esconde também os defeitos. Então nós temos a oportunidade de ler, de estudar e de aprender. Aprender com os exemplos positivos. Aprender com os exemplos que nos traz mudança para melhor. E eu quero nesse momento, Pai, apresentar diante de Ti aquela vida. Quem sabe carrega um defeito e que não aceita, ou mesmo que aceita, que reconhece, mas que nesse coração nunca teve o desejo de mudança. Seja um filho rebelde, seja um marido grosseiro, seja uma esposa briguenta, seja atitudes dentro do lar por qualquer membro da família, que isso tem trazido tanto conflito, tanta tristeza, tanto problema, mas que a partir de hoje esse defeito possa ser eliminado, que neste coração possa nascer a coragem de dizer: eu vou mudar, sei que é difícil, mas eu vou mudar para melhor, eu vou ser melhor. Se Tomé era incrédulo, mas conseguiu ser sincero, verdadeiro, autêntico, aceitou ali no momento que Jesus o confrontou, e ele mudou para melhor, e ele foi abençoado por causa dessa mudança, eu também vou mudar em nome de Jesus. Declara: eu vou mudar para melhor em nome de Jesus. Que isso possa acontecer sempre na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infalíveis consolações do Espírito Santo esteja com você, na sua casa e com a sua família, desde agora e para todo sempre. Se você crê, diga amém. Que Deus lhe abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.